E a gente volta no programa de Utilidade Pública falando sobre os direitos trabalhistas daquelas pessoas que são contratadas através de um contrato temporário, ou seja, uma empresa contratou uma outra empresa que essa é especializada no fornecimento de mão de obra, tá bem diferente daquela situação de empresa que contrata diretamente o funcionário, porque aí é um outro tipo de contrato. Esclarecendo esse assunto aqui pra gente, doutor João Vitor Burgos Mota, que é advogado trabalhista, e aí vão surgindo algumas dúvidas. Olha, fui contratada através desse contrato temporário. Eu adoeci. Eu tenho direito a tirar uma licença, por exemplo? Certamente. Todas as garantias previdenciárias, tirando apenas o do seguro-desemprego, elas estão contempladas aí nesse contrato de trabalho. Eu fui contratada para trabalhar no turno da manhã. E aí a pessoa que contratou a empresa que eu presto serviço disse, olha, há uma necessidade, sei lá, uma loja que precisa receber o material ali para reforçar o estoque, mas esse material só chega à noite. E aí eles me realocaram para o turno da noite. Como é que fica o adicional noturno? Com certeza. Tem total direito ao adicional noturno, hora extra, periculosidade, se for o caso, ou insalubridade. Todos os direitos trazidos na CLT estão garantidos nesse contrato de trabalho também. Vale frisar que o contrato de trabalho temporário, quando ele é exaurido, né, quando acaba o contrato, o trabalhador vai ter direito a receber, como eu havia falado, ele só não vai ter direito aos 40% do FGTS e ao aviso prévio, né? Mas ele vai ter direito a uma indenização trazida no artigo 12 da lei 6.019 de 1974, que é uma indenização de 1/12 de toda a remuneração por ele percebida. Se, por exemplo, a pessoa contratou um funcionário de forma temporária, através de uma empresa, claro, e antes do período, antes dos 90 dias, ele achou que, olha, as vendas não estão legais, não teve exatamente uma justa causa, aquele funcionário ele não fez nada para perder aquela vaga, mas simplesmente o dono da empresa achou que não valia mais a pena em termos de recurso financeiro, enfim, e dispensa aquele funcionário. Exatamente. O que acontece? O funcionário vai voltar para os quadros da empresa prestadora, né? E a empresa tomadora vai discutir essa relação no contrato feito entre as empresas. Então, esse é um cuidado que, assim, não tem que ser o funcionário tem que se preocupar com isso. Quem vai se preocupar com isso é uma relação entre empresas. Perfeito, perfeito. O funcionário não terá prejuízo nesse tipo de situação, a não ser que ele venha dar causa, né, à situação. Proporcional de férias, 13º... Isso, todas as verbas atinentes atinentes ao contrato de trabalho comum, né? E no caso dele, por exemplo, passou os 90 dias e aí a empresa disse, olha, eu gostei desse funcionário, gostaria muito de ficar com ele. Perfeito. Quais são as opções? Via empresa ou a pessoa se desligar da empresa a qual está ligado para trabalhar diretamente com aquele lojista? Perfeito, Dana. Essa é uma dúvida muito comum e é de importante esclarecimento nesse momento aqui para a sociedade, para os telespectadores da TV APRP, né? No contrato de trabalho não existe essa possibilidade de você fazer com que vire um contrato por prazo indeterminado. Não vai haver essa possibilidade, né? Se fosse um contrato por prazo determinado, a exemplo do contrato de experiência, geralmente no contrato de experiência você contrata a pessoa para ter uma experiência, para ver se ela vai se adaptar ao trabalho e, passados os 90 dias, a relação de emprego perdurar, o contrato automaticamente vira por prazo indeterminado. No contrato de trabalho temporário, não funciona assim. Aproveitando o exemplo que você mesma deu, se a empresa tomadora, vamos colocar assim, a loja do shopping, ela gostou daquele funcionário, o que é que vai acontecer? O funcionário vai ter que se desvincular da sua empresa prestadora, lá, a empresa qual ele teve a oportunidade de chegar naquele posto de trabalho e iniciar uma nova relação de trabalho, nesse caso uma relação de emprego, com a empresa tomadora. Mudando o tipo do contrato, sei lá, de contrato temporário vai ser de experiência, o prazo determinado, indeterminado. Perfeito. Nesse caso, vai ter que ser um contrato por prazo determinado, um contrato de experiência, ou um contrato por prazo indeterminado, que é o contrato comum
da CLT, trazido na CLT. A empresa ela não pode solicitar uma ampliação daquele prazo do contrato temporário com a outra empresa. Então, vamos lá. Existe sim uma possibilidade, uma exceção que a própria lei do contrato de trabalho temporário traz, né, o trabalho temporário traz. De acordo com a especificidade do caso, a empresa solicita junto ao Ministério do Trabalho e Emprego que o contrato seja prorrogado, né, mas precisa da autorização. Né, não é muito comum, né, mas em linhas gerais não vai prorrogar. Mas existe essa exceção. De uma forma prática, o contrato temporário oferta todos os direitos trabalhistas de um contrato de experiência, um contrato por tempo indeterminado, por prazo determinado, exceto 40% do FGTS e... A multa de 40% do FGTS, o aviso prévio, né? Mas no contrato de trabalho temporário especificamente, a lei no artigo 12 traz e suas alíneas, ela traz uma indenização de 1/12 da remuneração de todo o percebido pelo obreiro no contrato. Ou seja, essa é basicamente a diferença. Porque jornada de trabalho e os outros direitos, como o direito, você adoeceu, tirar uma licença, isso. Enfim, receber férias proporcionais, os direitos são os mesmos. Isso, os direitos trabalhistas. E os previdenciários, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Que é o contrato temporário. O contrato temporário... Não tem direito, não vai ter direito ao seguro-desemprego. Ao seguro-desemprego, exatamente. Nem a multa dos 40% e nem o aviso prévio. Perfeito. Então, seriam os 3 pontos principais. Perfeito. Mas ele vai ter um direito que o trabalhador comum não tem, que é a indenização de 1/12 pela remuneração percebida dentro do contrato. Que está lá na lei específica. Está na lei 6.019/74, artigo então, 12. Quem vai assinar, buscar esse funcionário temporário, precisa ficar atento, tá? Isso aqui é um esclarecimento para o trabalhador, mas também para quem busca essa contratação para ficar alerta, tá? Dos vários tipos de contratos que podem ser feitos nesse período. E aí, claro, você vai buscar qual é a melhor opção para você, para sua empresa, para o tipo de serviço que você presta. Doutor João Vitor, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Aí, chegando mais perto do final do ano, a gente volta a trazer esse assunto aqui para a Utilidade. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, trazer alguns esclarecimentos para a sociedade sergipana. Muito obrigada mais uma vez. A gente encerra a entrevista na edição do programa Utilidade Pública de hoje. Vocês já sabem, quer conferir, vai lá no YouTube, procura Dânia Matos TV ou Fundação APRP, procura a playlist do Utilidade Pública. Você vai ter acesso a todas as edições do programa. Mas hoje, quinta-feira, você já sabe, a gente tem um encontro marcado lá com a marmitaria do chefe, que você acompanha o que Lúcio Mauro preparou para a gente. Depois do intervalo, 2 minutos, aqui no estúdio, a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 13h30. Eu espero você.